Maravilha, pessoal. Então vamos lá, os povos antigos do Brasil. Esse é o nosso tema da nossa aula hoje, né? Quando a gente estuda, pessoal, os povos antigos do Brasil, é claro que existe uma diferença muito grande. A gente lembra sempre dos primeiros povos da América, né? Os maias, os incas, os astecas. E esses povos, eles tinham uma complexidade muito grande. Eles foram chamados pelos europeus de gregos da América, né? Eram povos que realmente viviam um estágio de cultura muito superior para povos naquela época. Então, meus amigos, quando a gente observa os povos no Brasil, a gente vê que eles não estavam no mesmo estágio de cultura, por exemplo, que os povos da América. O estágio de cultural dos povos que viviam aqui era um estágio diferente. Com certeza um estágio diferente. Boa parte dos pesquisadores, né, eles vão trabalhar principalmente essa questão da ocupação humana no continente americano. E para alguns, o homem que veio para a América, ele veio pelo Estreito de Bering, ou seja, ele veio caminhando pelo continente, atravessou aquela região pequenininha, né, que separava os continentes, ali pelo Estreito de Bering, para entrar aqui na América do Sul. É claro que essa região do planeta foi no período da glaciação, então estava tudo congelado, o homem passou por ali e ele se adentrou pelo continente americano. Então essa seria uma das primeiras linhas de estudo, né? Que o homem veio para a América pelo Estreito de Bering. Bom, outros estudos apontam que o processo de ocupação ele se alternou entre os povos de procedência mongólica. Então, o americano de afeições asiáticas, povos procedentes dos negroides, né, de feições africanas, australianas, teriam também vindo para cá. E há uma terceira corrente ainda, considerada que acredita-se que a ocupação na América iniciou a partir de 13 mil anos antes de Cristo. E essa corrente, gente, ela é muito forte por causa da descoberta de fósseis humanos, principalmente aqui na região de Lagoa Santa, né? A Luísa, por exemplo, aquele crânio famosíssimo que teria vivido aqui há 1.500 anos atrás, no sítio arqueológico, pertinho da gente aqui, em Lagoa Santa, né? Em Minas Gerais. Outra linha de pesquisa, agora da professora Nied Guidon, diz que a ocupação teria sido mais anterior ainda, bem antes, ocorrida por volta de 40 mil anos de Cristo. E quem afirma isso é uma antropóloga chamada Nied Guidon. Nied Guidon, que sustenta seus argumentos por meio de vestígios descobertos no sítio arqueológico, no Boqueirão da Pedra Furada. Ela fez esses estudos, gente, encontrou fósseis antigos de 40 mil anos atrás, lá no Piauí, né, no estado brasileiro do Piauí, longe pra caramba daqui, não é mesmo? Então, os primeiros povos que ocuparam a América, eles eram, a América e o Brasil também, né? Eles eram caçadores e coletores. Eles não viviam da agricultura, não sabiam ainda fazer a prática da agricultura. Não era como os povos da Mesopotâmia, que rapidamente se destacavam na agricultura, os povos do Egito. Os primeiros índios brasileiros viviam da caça, da pesca e da coleta de raízes, de frutas, né? E eram nômades, ou seja, viviam de um lugar para o outro em busca de sobrevivência, como todo povo nômade é. Então, eles viviam da caça, como eu disse, da pesca, da coleta de frutos e raízes, né? E ainda faziam pinturas rupestres nas cavernas onde viviam, né? No interior das grutas, cavernas de diferentes regiões do continente americano. Essas grutas a gente vai encontrar ela de norte a sul no continente americano. Bom,
Entre 9000, né, antes de Cristo, até 1500 depois de Cristo, grupos nômades da tradição umbu do Humaitá eram povos habilidosos. Gente, o Humaitá era um povo habilidoso na fabricação de instrumentos de caça, né? Eles faziam muito bem o arco e flecha, faziam também um instrumento chamado de boleadeira. A boleadeira é aquele instrumento que ele tem uma bola na ponta das cordas. Quando você jogava ela, a boleadeira, ela entrelaçava no pé dos animais e ela derrubava os animais. Isso fazia com que os animais caíssem, não é? Interessante observar isso, eles tomavam um tombo, portanto eles eram capturados mais rápidos, né? Você tinha também um povo que se destacou muito, os sambaquis. Esses sambaquis, gente, sobretudo, eles viveram na costa brasileira, né, entre 8.000 a 6.000 a.C. Aliás, o nome sambaqui significa morro, colina. São aqueles morros que você encontra de frente para o mar. E naqueles morros, eles já encontraram ali, cavados ali, concha do mar, porque está de frente para o mar, a onda bate ali, né? A terra vai soterrando e vai ficando ali fósseis, restos marinhos de peixes. Você tem conchas do mar. Você tem, às vezes, vasos que os próprios índios que viviam naquelas regiões costeiras, o índio que vivia, gente, de frente para o mar, ele era chamado de sambaqui, porque eles viviam próximo a esses morros. Então, muitos ali morreram ali, foram enterrados. Você às vezes encontra ósseo de índio, né? Você consegue encontrar ali, então, vestígios que eles deixaram, como vasos para guardar alimentos, mantimentos, instrumentos de guerra. Então, hoje esses morros, né, muitas delas, as falésias que tem na costa brasileira, são proibidas de ser escavada. Mas quando começa a se escavar, você encontra muitos vestígios daqueles povos indígenas que viveram ali no passado, não é? Eles viveram ali e hoje, até para preservar esses morros bonitos, esses lugares bonitos, não se pode escavar, né? Porque senão certamente você ia encontrar ainda coisas relativas a esses povos, os sambaquis, ok? Então os povos sambaquis viviam na costa brasileira entre 8.000 e 6.000 antes de Cristo, provavelmente. Bom, você tem também um povo que era agrícola, um povo indígena agrícola, que vivia no Baixo Amazonas. Esse povo, vou falar já o nome dele, os Tapajós, né? Eles viveram lá entre 3.500 a.C. e 1.400 depois de Cristo. Meus amigos, os povos Tapajós, eles praticavam a agricultura. Diferente dos sambaquis, diferente desses povos que eu falei, eles praticavam agricultura. Eles praticavam esse intenso comércio, com mercados movimentados, né? Onde podiam encontrar ali variedades de mercadorias, produtos artesanais, animais domésticos. Ou seja, eles tinham um comércio extremamente ativo, né? A cerâmica de Santarém, por exemplo, uma cerâmica diferenciada que se destacava pela sua produção decorativa, né? Estatuetas, uma cerâmica toda cheia de simbologia, meus amigos. Demais utensílios reproduzidos ali em forma humana, em forma de animal, da fauna do Amazonas. Então, esse povo é um povo mais diferenciado, os Tapajós, porque esse povo vivia realmente da agricultura brasileira. Ele praticava a agricultura, não é? E eu queria até deixar aqui para vocês, pessoal, eu já vou editar daqui a pouquinho, até vou colocar no chat aí, duas perguntinhas importantes sobre a aula de hoje. Olha só. Primeiro, como um homem
ocupou o continente americano? No início da aula aqui, eu dei 4 alternativas. Falei do Estreito de Bering, eu falei dos povos de origem mongólica, eu falei a terceira opção, é o sítio arqueológico ali de Lagoa Santa, falei da quarta alternativa da Nied Guidon. Bom, e depois eu pergunto o seguinte, o que defende a arqueóloga Nied Guidon? Para ela, o homem chegou na América em que ano? Ela fala, a partir de 40.000 a.C., né? Ela prova isso lá no estado do Piauí, no boqueirão lá da Pedra Furada, né? E eu pergunto também, uma terceira pergunta, que eu vou botar aqui vou digitar para vocês, é como viviam os povos tapajós. Então esse povo é diferente, por quê? Porque ele praticava a agricultura, né? Eles praticavam também, além da agricultura, um intenso comércio. Ok, galera? Então, isso aí é bastante importante em relação a essa aula de hoje.